E, Julião, uma coisa aqui agora, pra gente entender também essa parte da SAF, né? A SAF começou como salvadora, né? Veio o Vasco, veio o Ronaldo no Cruzeiro. Fato é que o Ronaldo não está mais no Cruzeiro, vendeu a SAF pro Pedrinho. A 77 perdeu para a própria associação do Vasco, que entrou com uma liminar. Parece que a 77 está para falir, né? E a partir de agora começou a se criar um novo modelo de SAF, né? O Fortaleza criou SAF, é uma SAF que parece mais coesa. O Flamengo, o Landim, o sonho do Landim é que passe a SAF, né? Antes dele sair. E eu queria que você explicasse mais ou menos como é esse formato. Um cara que compra uma SAF, ele tem menos poderes sobre a SAF. Vamos supor, o Flamengo vai vender só 25% da sua SAF. A instituição ainda pode fazer, entre aspas, as cagadas de coisas malucas, de contratar jogador e quem vai se ferrar vai ser esse sócio ou não? Como que funciona isso? Pô, boa pergunta, Léo, porque assim, a gente fala muito de SAF agora, mas o assunto de clube-empresa no Brasil já é bem antigo, né? A Lei Pelé lá em 98 já tinha estabelecido a obrigatoriedade dos clubes virarem empresa, na época não era SAF ainda, pouco tempo depois caiu essa obrigatoriedade, porque havia até uma discussão constitucional se os clubes, se poderia forçar os clubes a virarem empresas ou não. Enfim, esse assunto veio de lá para cá, e aí veio a lei da SAF. E a SAF, ela dá vários caminhos para os clubes. E acho até que, vendo esse caso do Vasco, por exemplo, que entra na sua pergunta, né, sobre os direitos da associação ali, que tem uma porcentagem menor, né? O Vasco tem 30% da SAF, mas ela continua tendo uma série de poderes. Então, a associação pode, por exemplo, requerer que a SAF, né, a 777, apresentasse as contas, que demonstrasse quais eram os planos nos próximos anos. Isso era um direito dela, mesmo tendo 30%. E a própria lei assegura uma série de outras coisas, né? Eu acho que alguns clubes, né, alguns torcedores, aliás, ficam meio preocupados, né? Se o City comprar meu time, vou ter que mudar meu escudo, vou ter que mudar a cor, vou ter que mudar nome, vou ter que mudar de cidade. E a própria lei já assegura que não, que a associação, se ela se manter como proprietária ali da SAF, mesmo que ela tenha 10%, ela continua tendo o voto ali de Minerva, vamos se dizer assim. Uhum. Então, mesmo tendo pouca porcentagem na SAF, ela tem muitos direitos, que eu acho que no caso do Vasco foi mal utilizado. Né? Agora a associação obteve lá o controle com o Pedrinho, mas sofreu muito antes, eu acho que de maneira bem desnecessária, assim. Ela poderia já ter se antecipado e se aprofundado mais qual que era o status ali da 777, aliás. A gente até falou outro dia do Flamengo, como seria nessa SAF do Flamengo. E aí eu até pesquisei. E, cara, é o que muitos clubes hoje que já são estruturados desejam fazer. Que a gente tava conversando, mas quem vai comprar menos da metade? Quem vai injetar uma grana lá para simplesmente não ter o poder de decisão, por exemplo? Porque só que o que vai acontecer é o seguinte: o Flamengo vai pegar, vai virar uma SAF, e ele vai pegar 49% das cotas das suas ações e jogar na bolsa de valores, jogar no mercado. Certo. Quem quiser comprar, compra. Pode ser que seja um empresário que compre tudo, como o torcedor compra a sua parte, entendeu? Inclusive, essa é uma das saídas que seria talvez muito boa pro Corinthians, você pegar e de repente fazer a sua SAF, suas cotas no valor mais ou menos do que seria a dívida hoje, né? Sim. Com a Caixa, hoje a dívida é 1 bilhão, então beleza. A gente vai fazer as cotas, faz um valor de mercado, é claro, não adianta só simplesmente falar, eu quero 1 bilhão pelo Corinthians, porque se não for o valor de mercado não adianta. Então seria assim, as pessoas entrariam mais como um investidor, que teriam suas cotas. E aí o clube manteria a sua maior parte, teria um CEO eleito, né? Onde é no Flamengo já isso hoje, que se não me engano o Landim, o Landim não responde com o próprio bolso? Como que funciona? Não, mas isso daí é do estatuto. É do estatuto. Isso. Ele mudou o estatuto, basicamente. Não, ele não, Bandeira. Bandeira. Legal. Seria um CEO eleito, né? Já que seria uma empresa, precisaria ter um diretor. E ele responderia da forma que é no Flamengo. Ele responderia com o próprio bolso se tivesse perdas que não são aceitáveis pro futebol. Porque é óbvio que você tem seus riscos. Você vai investir num jogador, de repente o jogador perde de valor, tudo mais. Eu acho isso importantíssimo a gente falar, porque a ideia do Bandeira basicamente é vender só 30% da SAF do Flamengo. Do Landim, desculpa. E ele até supôs assim, cara, se eu vender 30%, ele fez uma conta lá por, sei lá, vamos supor, 4 bilhões do Flamengo. Suponhamos que o Flamengo hoje não tem dívida, basicamente. Daria para vender nesse valor. De mercado. Pagaria um estádio à vista. Sim.
E ainda seria detentor da maior parte da SAF, né? Quem fez isso e fez isso muito bem foi o Bayer, né? O Bayer vendeu 25% lá da SAF dele, Sim. né? Que lá tem um outro nome. Mas tem lá 3 grandes empresas alemãs que fazem A Audi, parte, a né? Adidas e o Allianz. o Allianz. Né? Allianz. Então, o Bayer quitou o estádio 10 anos antes do previsto, do parcelamento que tinha. Então, não acho que seja um caso distante. Eu acho que a abertura na Bolsa de Valores aqui no Brasil ainda tá um pouco longe, mas aqui na América do Sul tem alguns exemplos. No Chile tem vários clubes que têm ações lá listadas na Bolsa, o Colo-Colo, alguns outros lá, até porque a lei deles é bem anterior à nossa. Então, já teve um período de maturidade para os clubes entenderem como Sim. funciona, tudo mais. Então, acho que aqui no Brasil tá mais perto a sociedade anônima fechada, né? Em que vem o investidor. E até sobre investidor tem que tomar cuidado, né? Porque o cara, na verdade, não é um investidor, ele passa a ser dono do clube, né? Então, ele faz o que ele quiser. É claro que tem os limites, tem o estatuto, tem as limitações da lei, mas se ele opta por comprar um jogador ao invés de construir um estádio, é discricionariedade dele. Né? Então, é diferente de um clube associativo, que a qualquer momento você vai, tem um impeachment do presidente, né? Apesar de não ser muito comum, mas tem essa possibilidade. A partir do momento que ele adquire ali a SAF, ele passa a ser o proprietário, ele é dono faz o do que negócio. ele quer Ó. dentro dos limites do Exato. E você pontuou um ponto do Corinthians, eu vou falar pra vocês. Que se por algum motivo o Augusto Melo cair, os caras impeachmentarem o Augusto Melo, vocês podem cravar o que eu tô falando. Que no dia seguinte, quem entrar vai colocar o Corinthians à venda, vão passar a SAF e já tem comprador, mas eu não vou revelar o nome ainda Foi não. uma das Mas pautas dele na Já torcida. tem comprador, já tem gente que já... O plano parece orquestrado. E isso eu boto fé no que o Augusto falou, viu, cara? Isso eu boto fé. E não vai ser bom pro Corinthians, na minha opinião. Desse jeito. Parecendo que foi um golpe ali também. Claro, se ele cair por algum motivo de corrupção, ok. Tá comprovado, merecido. Agora, se for um golpe ali, vai ser ruim pro Corinthians, velho. Porque é o que a gente falou. É um desespero. SAF, qualquer empresa, se você for vender pro bem, você tem que vender com calma, com tranquilidade. Vamos analisar quem vai vir comprar, quem é a empresa, como essa empresa é, o que ela tem, por que vai comprar, por que eu vou vender, e por mais, por que eu vou vender? O exemplo disso é o Vasco, né? Que vendeu às pressas, se deslumbrou com um valor que achou que era bom. Sim. A 77 fez tudo isso aí, o Vasco tá sofrendo. E já até tava hoje. pra falir, né? Se você fosse analisar a 77, já quando comprou o Vasco, já tava enfrentando problemas financeiros graves.